o acordo de paz, ele também não será um acordo simplesmente em que as partes escolhem fazer. Lá em Daniel capítulo 9, versículo 27, diz que ele fará uma firme aliança. E esta palavra, no original, dá a entender de uma aliança que vai ser forçada. E, portanto, aquele que vai propor essa aliança, ele tem que ser alguém que tenha poder para exigir isso. E não existe ninguém que tenha mais poder para exigir um acordo de paz do que os Estados Unidos, né? Então, assim, isso que o Daniel falou, que eu acho que é muito interessante, eu nunca tinha pensado nesse aspecto de que eu estava aqui imaginando que teria que ser um papa mais progressista, mas o que ele falou é totalmente verdade. Quer dizer, o anticristo, ele é o pai da mentira, né? Ele vai ser, na verdade, possuído pelo próprio Satanás, né? Então, ele pode muito bem começar com uma narrativa e mudar, e depois mudar. Verdade. Então, a narrativa será uma narrativa de engano. Então, eu não tinha imaginado que pudesse ser um conservador, mas pode até ser alguém que venha responder a anseios dos conservadores para depois virar o jogo, né? Pois é. Então, é nesse ponto que entra a ideia de uma infiltração dentro da Igreja Católica, né? Que é um tema que o Malachi Martin fala muito. Eu sugiro muito que as pessoas leiam os livros, né? Lembrando, a gente está falando de um cara, um insider do Vaticano, né? Que é um padre jesuíta irlandês, né? Que viveu em Roma, no coração ali do Concílio Vaticano II, foi assessor do cardeal Agustin Bert, e ele escreveu depois que ele... Parece que ele viu alguma coisa no Vaticano que o assustou, ele pediu a liberação de uma parte dos seus votos com os jesuítas e foi morar na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ele escreveu o livro O Último Papa, em português, né? Em inglês é Windswept House, e ele escreveu o livro Jesuítas e a Traição da Igreja Católica, e ele escreveu o livro The Final Conclave, né? O Último Conclave. Quem quiser saber sobre infiltrações de grupos anticristãos dentro da igreja, se passando como cristãos para destruir a igreja, eu estou falando da igreja católica, é lógico que isso acontece nas igrejas protestantes também, leiam esse livro. Se alguém quiser saber ainda mais informações, aí a gente tem o Leo Lyons Agami. Leo Lyons Agami é um cara que é fruto da mistura da família, de algumas famílias nobres italianas, né? Ele tem tios e avós que eram senadores. E a família Lyon é a família da rainha-mãe da Inglaterra, já falecida há muito tempo, né? O último sobrenome da rainha-mãe era Lyon. Então ele vem de uma nobreza que mistura a nobreza italiana com a nobreza britânica, e ele começou a carreira como DJ do Vaticano. Ele era o cabeça da rádio do Vaticano. E esse cara se envolveu em várias sociedades secretas, né? Não só na maçonaria, mas também no antigo primitivo rito de Mênfis e Misraim. E então esse cara tem um know-how muito grande das sociedades secretas e do ocultismo, e ele escreveu uma série de livros sobre esse assunto, chamado Confessions of an Illuminati, né, Confissões de Illuminati. Parece tudo palhaçada, mas o livro é lotado de documentos e comprovações, é muito interessante. E ele escreveu um livro específico sobre o Papa Francisco, chamado Pope Francis the Last Pope, né? Papa Francisco, o último Papa. No caso do Léo Zagami, não tem nenhum livro dele em português. Então, se você quiser saber mais sobre essas infiltrações de grupos diabólicos dentro do Vaticano para destruir o Vaticano de dentro para fora, esses livros que eu indiquei são altamente recomendados, tá? E só para citar uma coisa bem louca, o livro O Último Papa começa com um ritual diabólico acontecendo numa capela ali no Vaticano e na Carolina do Norte, ao mesmo tempo, em 1963, eles conectados por telefone, eles fizeram um ritual grotesco ali, fizeram coisas que não tem como falar aqui, que são pesadíssimas, e assim o livro é de ficção. Só que quando perguntaram no Coast to Coast AM, né, o Art Bell, nesse programa de rádio famosíssimo nos Estados Unidos, perguntou para o Malachi Martin, falou, olha, quanto do livro ali que você escreveu tem de verdade? Ele falou 80%. Ele dizia que 80% do livro é verdade. Nesse livro, esse ritual diabólico, eles colocaram um trono ali nessa capela no Vaticano e entronizaram Lúcifer como o novo deus do Vaticano. Parece que foi nessa hora que, quando ficou sabendo disso, o Malachi Martin deu linha na pipa, saiu fora e começou a falar essas informações por meio da ficção, que era a única maneira que ele conseguiu falar. Mas, apesar disso,
dessa tentativa de se blindar fazendo livros de ficção, ele teve uma morte muito misteriosa, porque ele disse que alguém o empurrou de uma escada quando ele morava nos Estados Unidos. Ele ficou internado um tempo e morreu logo depois. Então, a história dele é envolvida numa série de loucuras, tá? É muito fácil a gente falar, é tudo teoria da conspiração. Eu costumo dizer que teoria da conspiração é papo de preguiçoso, porque teoria da conspiração foi inventada na época da Comissão Warren, depois da morte de John Kennedy. A CIA inventou esse conceito para silenciar todo mundo que dizia que a CIA tinha matado Kennedy, né? Então, eu citei uma tonelada de livros e documentos aqui para vocês. É claro que quem não é preguiçoso vai lá e vai ler. Quem é preguiçoso vai falar, isso é tudo teoria da conspiração. Eu chamo essa galera de Kruger por causa do efeito Dunning-Kruger, o efeito Dunning-Kruger é um viés psicológico que é o seguinte: quanto menos uma pessoa sabe sobre um assunto, mais ela acha que sabe, né? Então, Brasil é o país do Kruger, né? Se você botar na internet aí no Google, bota assim, apenas 8% dos brasileiros são capacitados a ler e entender o que está lendo. Então, a gente tem 92% dos brasileiros, infelizmente, não tem capacidade de ler nem entender. Então, é uma anomalia brasileira. Hein? Perdão, pastor, não ouvi. Os analfabetos funcionais, né? Exato. Sabem ler, mas não sabem entender. Exato. Então, assim, a gente pode olhar isso tudo e falar palhaçada, mas a gente pode pegar o material bibliográfico e estudar, né? E é muito bem fundamentado. Não, eu queria muito interessante. Depois que você me mandasse, porque isso para mim é tudo novidade. Esses livros todos aí, eu não sei de nada disso, mas gostaria de ler. Agora, o que eu sempre tenho procurado me ater é nas profecias bíblicas. Porque de fato, está havendo, para qualquer leigo que pode ver, está havendo uma guinada no mundo em que, em todos os lugares, em todas as nações, em todos os vieses, o cristianismo e a Bíblia têm sido rejeitados. Então, isso é muito importante a gente entender, porque o anticristo, ele é chamado, né, do homem da iniquidade, aquele que vem para se colocar no lugar de Cristo, porque o prefixo anti na Bíblia não significa só contra Cristo, mas aquele que se coloca no lugar de Cristo. Então ele vai se colocar como o Messias. Então, o que o Daniel falou, né, na metade dos 7 anos, ele vai entrar no templo, que vai ser reconstruído, porque a Bíblia diz que ele vai entrar no lugar que se chama santo, é o Santo dos Santos, e vai ostentar-se como sendo Deus. Onde seria o terceiro templo. É o terceiro templo. Então, o acordo de paz que vai ser feito, necessariamente vai ter que ter a reconstrução do terceiro templo.